Bom, muito boa tarde, amigos e amigas. Continuando minha pesquisa aí com os fundadores do PT, hoje eu vou conversar com uma personalidade muito importante, o Dr. Atonfon Filho, advogado, que antes de entrar aí no mundo jurídico já estava lutando bastante, né? Senhor Aton, muito obrigado por me receber e agradeço muito, e vamos conversar um pouquinho. Podemos começar pelo início da militância do senhor, como é que se deu, em que contexto? Eu prefiro sentir fechar a porta lá, senão eu fico... Sabe, aproveitando para esclarecer uma coisa, eu não sou fundador do PT, não. Ajudou o processo, né? Não, eu estava na cadeia e tal nesse período. Ah, tá, não, é que o senhor foi filiado, se filiou, iniciou mais ou menos, filiado mesmo nunca foi. Eu militei no PT, mas num período em que eu ainda estava em livramento condicional, portanto não podia me filiar. No PT tinha um negócio que você podia ser filiado com quarta via, que era aquele que não podia ser formalmente filiado, então fazia só uma ficha que era do núcleo. As fichas que iam para a justiça eleitoral, que iam para o diretório, essa... O contexto é justamente esse, é fundador no sentido amplo, né? Tá bom. Participou do processo de redemocratização. Tá bom. Mas pode começar indo pelos anos 70 ou antes, né? De início da sua militância. Na verdade, minha militância começa em 1964. 1964, com o golpe militar, pouco depois do golpe militar, no mesmo ano. No segundo semestre, eu entro no PCB. Entro no PCB no momento que já estava aquele debate interno, tá, sobre os dissidências, né? Não, ainda não dissidências, né? No debates internos ainda, porque estava programada a realização do quinto congresso, sexto congresso, 1967, sexto, né? Congresso, isso. Estava programada a realização do sexto congresso, como tem o golpe também, então começa todo o debate para chegar a uma conclusão a respeito dos motivos pelos quais o PCB não tinha sido capaz de fazer nenhuma resistência, não tinha sido capaz de organizar os trabalhadores para resistirem. Eu, na verdade, não tinha nenhuma condição de entender aquele debate. Eu vou aprendendo a pensar em política no curso daquele debate, né? Eu não tinha lido nunca nenhum livro marxista. Os primeiros livros marxistas que eu leio são justamente no processo de integração do PCB, né? Uhum. E nessa época o senhor já estava estudando direito? Qual que era? Não, eu ainda estava fazendo secundário, colegial naquele tempo, científico. Curso científico, para terminar o curso científico e fazer vestibular, faculdade, então. Mas acabei nem fazendo naquele momento, porque justamente nesse processo todo que eu entro, tudo no PCB, em todo esse processo de discussão. Em 1965 eu completei 18 anos. E em 1966 eu vou fazer o serviço militar. E já vou fazer o serviço militar justamente por conta de todo aquele debate que estava acontecendo, né? O PCB tinha um projeto de pegar quadros e... Não, aí já, por isso que eu falo, em função daquele debate.
Porque naquele debate vai aos poucos se firmando, né, a liderança de Carlos Marighella, e a liderança de Carlos Marighella também vai começando a apontar para a necessidade de se preparar, né, para a resistência armada. Porque em 1965, por exemplo, tem eleições e são extintos os partidos quando os candidatos que apoiavam o golpe militar são derrotados. Todos eles foram, acho que uns 5, 6 estados que houve eleições naquele ano. E os candidatos foram derrotados. Então os militares cuidaram de extinguir os partidos políticos existentes e aí criaram um sistema bipartidário, a ARENA, o UDB, etc. E teve mais gente da organização que foi se alistar? No caso, o senhor foi voluntário ou era só vontade? Não, eu recebi orientação de que deveria ir fazer o serviço militar, porque mais adiante, né, se houvesse necessidade, tinha e aí preparação. E eu só lembro... E depois eu conheci gente que inclusive fez um curso no CPOR comigo, Ailton Adalberto Mortati, mas não sabia. Eu conheci ele, nós éramos do mesmo pelotão, curso de infantaria, mesmo grupo de combate, mas nunca tivemos nenhum tipo de... E a formação? Era um curso de oficiais, né? Curso de preparação de oficiais da reserva. Oficiais meia boca. Mas de qualquer forma, o senhor deveria ter aula com oficiais e aquela formação bem anti-esquerdista, ou nem tanto? Por isso mesmo que eu não tinha muita disposição de fazer serviço militar, né? Serviço militar, naquele tempo, todo mundo tratava de fugir. Porque ficava desempregado, recebia lá uma merrequinha, tal, em valores de hoje, por exemplo, ganhava R$100, R$150, tá certo? Ganhava uma Bolsa Família dessa. E eu tinha uma família, tal, que precisava ajudar, né? Lá em casa todo mundo trabalhava, tal, para participar, contribuir para a economia. Onde foi o quartel que o senhor serviu? Foi aqui em Santana, na Alfredo Pujol, chamado, Casarão dos Andradas, tal, que foi... Acho que até hoje é um curso de formação. A última vez que eu fui lá faz uns 10 anos. Bom, mas aí tentaram de todo jeito fazer tua cabeça contra os comunistas. Não tentaram fazer muito a cabeça, não. Até porque não lá sabia. Dentro não havia muito esse tipo de coisa, não. De uma forma o senhor já estava bem instruído, não iam conseguir nem se tentassem. Também não sei. Como eu te disse, eu tinha começado naquele momento, tal, então não estava bem instruído, não. Ainda estava precisando de muita instrução. É que naquele momento, quando tem uma mudança assim, as mudanças elas afetam a vida das pessoas de vários modos, né? Afetam para buscar conhecimento, mas também afetam no sentido de tomar atitudes, né? E durou um ano o seu serviço militar? Foi um ano. Foi o ano de 1966 todo não. 8 ou 9 meses. E terminou no fim de 1966. No início de 1967 eu devia fazer um estágio, porque quando você faz o curso do CPOR, se você nomeado aspirante, né, oficial, e tem que fazer um estágio de 3 meses, um estágio de ensino, né, um estágio de estudo, fim do qual se é promovido a segundo tenente. O senhor chegou a fazer o estágio? Não cheguei a fazer o estágio, porque em abril de 1967 eu fui mandado para Cuba para fazer treinamento de guerrilha lá. Então... Bom, e
E em 66, ainda sob a bandeira do Exército Brasileiro, o senhor chegou a ter um treinamento mais intenso, fora do estado, rural, ou ficou mais... Não, rural não, acampamentos aqui no Barro Branco, não tem academia. Mas da PM naquela área. Tudo quanto é arma, o senhor já tinha... Sim. Não, o objetivo maior era esse mesmo, era conhecer as armas que estavam sendo utilizadas, que eram usadas pelo... Porque em tese seriam aquelas armas que nós iríamos utilizar, não só em tese como na prática também, né? Aquelas armas que nós iríamos utilizar. Aí o senhor foi para fazer treinamento em Cuba em que mês de 67? Final de abril. Final de abril. Bom, aqui a gente pode entrar num outro ponto muito importante. O que o senhor... Qual a convivência, quando que o senhor conheceu José Maria Ferreira de Araújo e a Soledad Barret Viena, quem conheceu primeiro? Em Cuba. José Maria eu conheci no... que mês? Deve ter sido agosto, setembro. Ele não fez de 1967. Ele não fez o curso com você, então eram turmas diferentes? Não, nós fizemos um curso juntos. É justamente esse problema. Quando nós chegamos lá pouco antes de começar o congresso, a reunião da OLAS. Organização Latino-Americana de Solidariedade, né? Isso, que era uma atividade, tá certo, ligada à Tricontinental, né? A Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia, África e América Latina, e tinham decidido que iriam realizar, então, congressos também, reuniões continentais. Então, a Organização de Solidariedade que foram criadas a Organização de Solidariedade dos Povos da África, a Organização de Solidariedade dos Povos da América Latina, tal. E naquele momento estavam chegando lá, ou aparecendo, né, gente que ia para a reunião da OLAS. E justamente o momento que tem uma importância muito grande, que Marighella decide ir à reunião da OLAS e vai sem autorização do PCB, né? E isso daí é que é utilizado como desculpa para expulsá-lo. Tal. A delegação de vocês do Brasil já tinha por volta de quantos? Faz ideia? Eu não fui para participar da OLAS. Pelo contrário, nós tivemos que ficar absolutamente clandestinos em relação a quem ia para participar da OLAS. Certo? Então, já estavam lá, havia algum tempo que já estavam realizando um curso, alguns militantes mais ligados a Brizola, tal, da VPR, que veio a ser a VPR depois, tal, os ex-militares já estavam lá e já estavam participando de cursos. Quando termina a OLAS, na OLAS alguns deles acabaram, de certa forma, aparecendo, circulando. O Cabo Anselmo, por exemplo, aparece, participa, né? Logo depois que a gente chega lá, a gente vê notícias e tal. Só para entender, o senhor disse que estava na condição de clandestino, isso quer dizer, o senhor não era delegado, não existia uma informação da sua presença lá perante o PCB, mas o senhor frequentou as reuniões? Não. Eu não podia ter contato com quem estava participando da reunião da OLAS. O local. Eu acho que isso daí era tanto em consideração a segurança dos delegados, afinal de contas eu estava indo daqui para lá e em princípio eu ia voltar para cá, tal. Entendi. Então eles também não deveriam querer que alguém assim tivesse informações sobre os delegados, porque isso podia diminuir a segurança dos delegados. E também com relação à nossa própria segurança. Entendi.
para que os delegados também não soubessem, que afinal de contas tem gente de organizações. Você faz ideia brasileiras. desses dois grupos, tanto de delegados quanto, no seu caso, que já estavam fazendo treinamentos e tal, por volta de quantos brasileiros? Não tenho ideia. Não tive contato, não sei nada. Mas sei a sua turma... Eu sei que da turma enviada por Marighella, acho que eram umas 6, 7, 8 pessoas, não lembro mais, vamos ver se eu consigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais de 6, 7 ou 8. Entendi. Bom, aí o senhor disse que o pessoal da VPR já estava lá, no caso quando do meu termina tio, né? a aulas, aí é quando a gente vai para fazer nosso primeiro curso, que na verdade era para ser o segundo, porque pela organização das coisas lá, primeiro se tinha todo um aprendizado num quartel, numa área lá em Pinar del Rio, e depois era um período então em que também as pessoas faziam preparação física. Quando terminava aquela preparação, as pessoas saíam dali e vinham para um outro curso, que era um curso mais prático, né? Que era um curso, na verdade, joga no mato, tal, não sei das quantas, com um instrutor cubano, tal, não sei das quantas, mas aí já é subir montanha, descer montanha, aprender a montar emboscada, tal, deslocamento. Na região de Pinar del Rio? Não, eu falei, o primeiro curso foi na região de Pinar del Rio. Ah, tá. O segundo curso era no Escambray. Tá, no meio da ilha. Escambray, no meio da ilha. Então o pessoal que já estava lá, tal, já tinha feito um curso lá em Pinar del Rio. Tá certo? Nós não tínhamos feito o curso em Pinar del Rio. Nós entramos no momento em que ia para esse segundo curso, lá na Serra do Escambray. Ou seja, nós fomos jogados para fazer aquele segundo curso com o pessoal que já tinha uma preparação física, tá certo? Para aquele esforço e tal, né? E nós não tínhamos essa preparação. Mesmo que o senhor veio do exército, porque já tinha passado um tempo? No exército eu saía, acordava às 6 horas da manhã, entrava às 7 horas lá, tal, 1h da tarde eu vinha embora para casa, tal, era isso. Nossa. Tá certo? Não é. Então, e aí, tá certo? Então, nessa situação é que eu conheço o José Maria. Tá certo? Lembra o contexto que o senhor conheceu? O senhor lembra o Foi contexto? no dia, na verdade, na noite, tá certo? Nós fomos colocados numa casa, nos dão um uniforme, mochila, tal, tudo que tinha que botar dentro da mochila, lata de comida, tal, e etc, etc, etc. E a gente se veste e pronto. E de noite nos botam no ônibus para levar tal para o Escambray. E com o outro pessoal também foi assim. Eles já vêm de um lugar, nos encontram ali e nós vamos juntos. Então é nessa passagem. Existia um cuidado das pessoas, a forma como se apresentavam? Imagino que vocês não falavam... Tudo com nome de guerra, não tive informação nenhuma de quem era quem e tal. Até hoje eu falo, não sei se você percebe, quando você fala Zé Maria, eu fico... Tentando lembrar quem é. Porque... Porque eu conhecia os nomes que foram inventados, dados lá e tal. O senhor lembra qual era o nome que ele se apresentou? Não, eu não lembro, na verdade não distingo bem, mas
Eu, na minha cabeça, pelo que eu vi fotografias assim, tal, que seria, eu acho que era o que nós chamávamos de boêmio. Boêmio, tá. Tá. Uhum. E aí esse curso... Tinha dois outros assim que são mais para mim, dois outros que eram mais baixinhos. Tinha um bem baixinho, nordestino, assim, não lembro mais o nome. E um outro negrinho baixinho, esse. Tinha outras pessoas, mas eu não lembro. Dessa turma, além do senhor, quem que sobreviveu? Quem que ainda está por aí? Dos que eu conheci nesse dia, nesse momento, curso. Tal, nesse período aí, acho que só o Biratã, o Biratã Vatutim. Foi da LN, VPR? VPR. Tá em São Paulo ou não? Não, acho que ele tá na Europa. Tá. Acho que ele vive na Europa. Uhum. Bom, quanto tempo durou esse curso? Esse curso durou 3 meses. Uhum. Vocês ficavam em quartos com não ficávamos em quartos. Não, esse era, como eu te falei, jogar no mato. E já era uma coisa prática. Primeiro, deixa eu dizer, o curso que eles fizeram em primeiro lugar, nós fizemos em segundo lugar. Tá? Estavam preparados, né? Isso. Então houve essa... descompasso, né? Esse descompasso. O curso que eles fizeram em primeiro lugar e nós em segundo lugar, alguns deles fizeram de novo conosco. Uhum. Tá certo? Alguns deles fizeram o primeiro curso. Depois se juntaram conosco quando nós estávamos fazendo o primeiro e eles o segundo. E depois fizeram o segundo, para eles era o terceiro. E o senhor chegou a fazer esse segundo também? Sim. Bom, vamos falar o equivalente ao seu primeiro curso, né? No meio do mato. Correria, muito treinamento, não tinha muito tempo para socializar e se socializar. E menos ainda pra gente, porque pra gente foi um exaurimento, né? Entramos naquele negócio e puta que pariu, não tinha energia. Então na hora que chegava e parava, tal, vamos dormir, tira a turma de sentinela, né? Tal, não sei da quanta, desmaiava. Por outro lado, também não podia conversar, não podia trocar informações pessoais. Nem visualmente você não conhecia ninguém? Não conhecia ninguém. O único que conhecemos foi o Anselmo, porque quando nós chegamos, logo depois sai no jornal uma entrevista dele, fotografias, tal, e etc, etc. Você chegou depois da anistia, o senhor fala, né? Não, quando nós chegamos em Cuba. Ah, tá. Ele aparece e tal, renasci para olas, tal. Acho que era essa a expressão, tal. Entendi. Bom, e o senhor lembra alguma coisa do Boêmio durante o primeiro curso seu, no caso, na selva? Não, eu lembro muito pouco. Agora, ele era um dos caras mais ele e esses dois, não à toa que eu falei desses três, porque eram os três que determinados, que tinham mais preocupação assim com a gente. Como nós entramos naquela para se fuder, não tem preparação nenhuma, botamos uns coturnos, umas botas novinhas em folha, tal, não sei das quantas. Ou seja, foi no primeiro dia encher de bolha d'água, tal, não sei das quantas, nos pés, justamente por conta disso. Tá certo? Não sabia nem chegar e montar uma mochila para botar nas costas, então botava as latas ficavam cortando aqui e tal, então era...
E os 3 foram pessoas que ficavam, tal, olha, vem cá, vamos fazer assim, ó, você tem um cobertor, tal, não sei das quantas, então você procura botar aqui. Eles, por exemplo, já tinham mochilas que tinham preparado, tá certo? Tinham preparado porque tinham montado, assim, não sei se você tem mochila aí e tal. Tem. As mochilas que o pessoal carrega computador, por exemplo, o computador fica aqui na parte que fica em contato com as costas. E, em geral, tem uma última divisória justamente para você coloca o computador ali e tal, não sei quanto. Fica mais retinho, mais... Então, eles mesmos já tinham feito uma divisória ali atrás, costurado, tá certo? Sabe que machucava, pano ali atrás, onde colocavam, tá certo? Roupas, coisas assim, para ficar em contato com as costas, para não machucar. Senão, como armava, enrolava cobertor e botava o cobertor assim por cima. Uma prática. Ensinando essas quem coisas. Já tinha feito o primeiro curso. Isso, então ficava mais. E os instrutores, todos cubanos, veteranos de Sierra Maestra? Eram 2 instrutores cubanos. 2 instrutores cubanos. Não, que eu saiba, não eram veteranos da Sierra Maestra, eram veteranos da guerra, da luta no Escambray. Tá. Na luta contra bandidos no Escambray. CIA, né? Porque no Escambray é que houve maior orçamento, né? Então, E o senhor falou que esse curso, então, foram 3 meses, né? Isso, foram 3 meses. 3 meses. E aí acabou o curso, o senhor continuou, todo esse grupo continuou para fazer um próximo curso? Sim. E aí não era mais em Escambray ou ainda em Escambray? Não, aí nós saímos dali e já fomos do Escambray direto para Pinar del Rio. Tá. Em Pinar del Rio é um quartel, mas com 2 alojamentos totalmente separados. Um alojamento para nós que estávamos fazendo o curso, tá? E um alojamento lá que era do pessoal do quartel mesmo, tal, não sei das quantas que... E aí, que diferença principal assim desse segundo curso de Pinar? É mais teórico? Bom, para começar, sim, era isso. Esse segundo curso, na verdade, não vou dizer que fosse, mas se assemelhava com o que eu fiz aqui no Brasil. Por quê? Porque era aquele curso mais teórico, armar, tal, aprender a armar, desarmar, montar de olho fechado, tal, aquelas coisas, tá certo? Aula de explosivos, aula de construção de minas, tá certo? Aula de colocação de minas, de retirada de minas. Entendi. Então, de tiro com morteiro. E esse durou quanto tempo? Esse durou o quê? Eu acho que uns 6 meses. Não, esse foi mais, um pouco mais. Foi mais longo, então. Sim, foi mais longo. E aí, nesse caso, já estamos em 68, então. Sim. Bom, pelo que o senhor falou, então já tinha alojamentos, a turma toda do curso Escambray já estava ficando junto, dormindo junto. Toda não, alguns não vieram. No caso do Boêmio, participou. Esses 3 que aí eu falei participaram. E na vinda, quando nós fomos para o Escambray, tá certo? Nós cruzamos na subida com gente que descia. E eram estrangeiros. Eu era estrangeiro lá. Mas gente que falava espanhol descendo. Certo. Tá certo? Quando nós vamos para Pinar del Rio, se soma gente lá em Pinar del Rio, os paraguaios. Tá. Se somam uruguaios. A Soledad estava nessa turma? Ela estava nessa turma.
Ela e os irmãos. E no caso da Soledad, o senhor lembra como que se deu? Se teve uma apresentação? Primeira, enfim... Não, a apresentação não tinha essas coisas fora. Não, sim, até porque... Digamos assim, qual foi a primeira lembrança? Se teve alguma importante? Rapaz, sempre me faz essas perguntas e eu falo... Eu nunca consigo responder esse tipo de pergunta. Qual foi a sua primeira lembrança? Tá certo? Qual foi a sua opinião a respeito? É muito difícil. A opinião que eu tenho a respeito. Tinha um dos irmãos que era um irmão mais velho, maior, mais forte. E tinha dois outros, acho que dois outros, que eram mais baixinhos. E ela. Uhum. Ela era magrinha, bem branca, bem clara, bem clara. Você. E alojamentos por sexo? Tinha mulheres com mulheres, homens com homens? Ou... Não tinha. Não tinha. Era um alojamento só. Uhum. Não tinha isso de fazer... Ela era a única mulher, não tinha... De todo esse... Contando todas as nacionalidades, a única mulher desse... Sim, era pouca gente, não eram tantos. No total devíamos ser o quê? Umas 20, no máximo 30 pessoas. Uhum. E o senhor lembra se ela já estava com no caso meu tio, nessa época? Se ela tinha algum namorado na época? Alguma pessoa próxima? Cara, eu tô começando a misturar as coisas, viu? Sinceramente, eu tô começando a misturar as coisas. Não, eu vou te falar agora por que eu tô começando a misturar as coisas. Porque eu ia te dizer que, por exemplo, que o Anselmo, ele não participou, não veio para esse segundo curso, mas ele veio sim. Porque ele estava tanto em Escambray quanto estava em... mas ele se afastou, né? Ele se afastou lá no Escambray e depois voltou. Ou ele se afastou, foi já lá em Pinar del Rio. Acho que foi em Pinar del Rio que ele se afastou. No Escambray tiraram ele um tempo, mas foi para cumprir alguma tarefa, conversar, alguma reunião, alguma coisa assim e tal, tirou e voltou. E aí ele voltou para ali. E, bom... Tem mais algum detalhe que o senhor lembre, no caso